era a época de Nextel, não sei se você lembra. É. Então a gente tinha um contato de todos na avenida. E quando você, vamos supor, você tem um Palio, você chegava lá e falava, eu tô precisando do farol e do para-choque do Palio. Eu não tinha no meu estoque, minha loja, você falava lá, dava até eco. Só que eu falava, eu tenho. E ele passava na Nextel. Ia lá pra trás, falava, você tem um farol do Palio Zoião ou um para-choque do Palio Zoião. Pegava com a loja do lado, sabia o preço lá, faço 100 reais pra você. Chegava no balcão e falava, faço 150. Lembrando que pra quem tá começando no empreendedorismo mesmo, nada é fácil no começo. As portas, eu tomei muito não. De fábrica, de importador, de lojas que não quer vender pra você porque não sabe quem é você. Você não tem nome no mercado. E aí foi onde a gente alugou um galpão lá perto da antiga loja que era na avenida. E aí na hora que a gente entrou, eu falei, meu, daqui não tem como descer. O faturamento só subiu, velho. É incrível. Todos os meses você olha e você fala, meu, cresceu. Eu falo muito isso. A gente tava num episódio anterior, a gente tava falando sobre atitude, né? Que quando a gente fala de empreender, é melhor você ter uma atitude que esteja errada do que você não ter. Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, do empreendedorismo raiz, de quem está no meio da jornada, não quem já está com empresas de bilhões. E hoje nós vamos conversar com um cara que tem uma história super interessante. Quando ele me contou a história, não vou dar spoiler, né? Mas quando ele me contou a história, eu falei, você tem que participar do podcast, que é o Thiago Ruiz. Ele trabalha com autopartes. Thiago, por favor, se apresenta. Meu nome é Thiago Ruiz, tenho a empresa Auto Jafé, vendo peças de mercado no Mercado Livre, peças de carro. São 10 anos já, né, nessa jornada aí, com muita história para poder contar aí. Legal. Cara, o objetivo do nosso podcast é trazer a vivência, né? Trazer quem está começando a empreender agora. E, pô, sua história é fantástica, né? Quando você contou ali como você começou, eu queria que você agora não contasse só para mim, né? Contasse aí para conseguir compartilhar com quem estivesse pensando a começar a empreender ou quem já está empreendendo no início. Como começou, cara, Auto Jafé? Cara, a história da Auto Jafé, ela tem uma influência muito grande na minha vida, porque foi um marco, né? A gente, falando de marco, eu comecei o empreendedorismo direto num ponto fixo numa loja na Ricardo Jafé. Legal. Eu não trabalhava com marketplace nenhum, nem conhecia esse tipo de mercado. A gente começou numa lojinha, a menor loja da avenida. Bom, para quem não conhece, Ricardo Jafé é uma avenida aqui em São Paulo que tem eu acredito que tem a maior concentração de lojas de autopeças, né? Só para contextualizar para quem é fora de São Paulo. Então você começou lá? Começamos lá em 2014, dia 18 de junho de 2014. Era ano de Copa do Mundo, não vou esquecer. Legal. E antes você já tinha tido empresa ou foi a primeira? Nunca. Antes de eu ter a empresa, eu era corretor de imóveis. Legal. E qual foi a virada, cara? Você estava como corretor, que você mudou para ser empreendedor? Cara, a virada foi o momento que a gente estava vivendo naquela época. E eu recebi a notícia que eu ia virar pai. E naquela época a gente tinha meio que uma crise imobiliária. Às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses sem vender nenhum imóvel. O mercado estava bem fraco mesmo, estava muito ruim. E aí eu comecei a pensar, falei, meu, quando minha filha nascer, como é que vai ser? 1 mês sem vender, sem ter nenhum tipo de remuneração. E nessa o meu amigo trabalhava já lá na avenida, Diego, meu ex-sócio. Quero até agradecer ele aí, se ele ouvir. Sou muito grato por tudo. Hoje ele tá no ramo de novo, ele saiu uma época atrás, a gente desfez a sociedade, mas tudo tranquilo. E aí surgiu uma oportunidade lá, ele conhecia o dono do imóvel que estava esvaziando e ia sair o inquilino que estava lá e ia ficar vazio. E o proprietário ofereceu para ele na época, falou, Diego, pega que você vai ter futuro, tal, não sei o quê. E o Diego na época teve um pouco de medo e me chamou, falou, tem uma oportunidade, quer entrar? Eu não sabia o que era um farol, não conhecia, não era do ramo. E a gente já tinha uns outros amigos nossos que já estavam no ramo, que estava, graças a Deus, dando certo. O Diego me passou uma visão e um ponto, falou, dá pra gente trabalhar assim,
Na época a gente não vendia nada novo. Hoje eu sou 100% novo, importado. Importação, fábrica. Na época a gente só vendia sucata. A gente comprava o farol, um para-choque quebrado, mandava recuperar e vendia ele de novo, novamente. Então, tipo assim, foi do zero mesmo. Quando eu falei pra você que eu comecei com 2 faróis na prateleira, é a realidade. A gente não tinha nada, a loja era vazia, só tinha prateleira. A gente pegou 2 pares de farol emprestado com a loja do lado, que era uma loja de injeção, mas que por um acaso estava sobrando 2 faróis lá. A gente colocou na parede. Era a época de Nextel, não sei se você lembra. Então a gente tinha um contato de todos na avenida. E quando você, vamos supor, você tem um Palio, você chegava lá e falava, eu tô precisando do farol e do para-choque do Palio. Eu não tinha no meu estoque, minha loja, você falava lá, dava até eco. Só que eu falava, eu tenho. Passava na Nextel. Ia lá pra trás e falava, você tem um farol do Palio Zoião ou um para-choque do Palio Zoião? Pegava com a loja do lado, sabia o preço lá, faço 100 reais pra você. Chegava no balcão e falava, faço 150. Dá um desconto, faço 130. Quantas vezes eu não dei uma volta na avenida para ganhar 20, 30 reais? Foram centenas de milhares nessa E nessa época, nada de online, era só nada no físico, de online. O cara chegava... Zero. Aí, com o tempo, a gente foi... Eu tinha uma última comissão para receber lá, graças a Deus. Eu tive uma ajuda muito importante da avó da minha neta. Nessa época, ela investiu na gente, pegou um dinheiro emprestado, minha madrinha também me emprestou, então tipo assim, a gente começou sem nada mesmo. Começou no negativo. Capitalizei dinheiro de emprestado de todo mundo para começar a fazer girar. E a gente começou a comprar umas peças, comprava lote de farol naquela época, e aí foi crescendo. Quando comprava lote era usado também? Tudo recuperado, farol recuperado, tudo farol recuperado. A gente ficou assim cerca de 1 ano e uns 2 meses. Aí foi um passo que a gente deu pro novo. A gente começou a comprar com um distribuidor, lembrando que para quem está começando no empreendedorismo mesmo, nada é fácil no começo. As portas, eu tomei muito não. De fábrica, de importador, de lojas que não quer vender para você, porque não sabe quem é você. Você não tem nome no mercado. Hoje, graças a Deus, aonde você fala Auto Jafé, eles me chamam de Jafé, né? Onde você fala Jafé, graças a Deus a gente é bem recebido, o crédito é infinito, em qualquer lugar, mas para chegar até aqui, a jornada não é fácil, né? Não teve nada fácil, foi bem difícil. Até hoje, tipo assim, a gente corre muito, nesse quesito de abrir as portas, graças a Deus a gente não sofre mais. Mas no começo foi bem complicado. Cara, e na época, hoje tem um selo que o Detran tem que dar para peça usada. Na época não tinha isso daí. Eu peguei essa época, eu tive que gastar... muitas lojas na época, teve lojas que gastaram mais de 100 mil reais de selo. Mas era desmonte mesmo. Eu gastei um pouco de dinheiro também. No começo, o próprio Detran, com a empresa terceirizada dos selos, eles se perdiam. O QR Code, eu fazia o cadastro da minha peça recuperada lá, colocava certinho, mandava pro site. Só que quando você ia bater o QR Code, às vezes dava inválido, às vezes achava, às vezes não achava. Então o sistema... Era falho. Era muito falho. Hoje já tá, acho que mais um pouquinho, avançou muito, na verdade. Aquele sistema, tanto é que descredenciou as etiquetas que todo mundo gastou muito dinheiro, virou lixo. Trocaram tudo de novo depois. Mas aí, graças a Deus, eu já não fazia mais parte dessa parte usada, porque ela é vista com outros olhos. Infelizmente, esse ramo é visto com outros olhos. Sim. E aí, nessa questão, a gente preferiu sair e migrar para o novo. Tá, e quando, cara, que você olhou assim pro negócio, foi um marco que você falou, pô, o negócio estabeleceu, tá dando certo, tô crescendo? Cara, na própria loja, na própria Ricardo Jafé, onde a gente estava, como eu te disse, a gente era a menor loja. E eu posso te falar com toda certeza que hoje a gente é a maior. A gente saí de lá da avenida, eu já estou em outros galpões, porque o espaço ficou muito pequeno lá. E foi lá onde eu vi que a gente ia crescer muito, porque a gente era menor e já vendia bem. Eu sem espaço. E o espaço, ele é tudo para autopeça. Se você não tiver estoque, se você não tiver um lugar bom para você conseguir armazenar suas peças para poder fazer o envio, você sabe como funciona no Mercado Livre, a exigência é altíssima, não pode atrasar.
só tende a crescer. Então, tipo assim, a gente foi ver na época o galpão, o primeiro galpão que é o que eu fico hoje, eu olhei e falei, meu, é muito grande. Meu sócio na época, o Diego, falou, meu, você tem certeza? Eu falei assim, a certeza eu tenho que ter, porque lá não cabe mais peça. A gente, às vezes, comprava peça do distribuidor, sempre tive um pouco dessa visão. Eu vendia muito, eu lembro na época, eu vendia muito painel frontal de estilo. E eu ficava ligando nos distribuidores, nos importadores, perguntando de painel de estilo. Quando eu via que estava acabando, tem 50, eu nem tinha tanto dinheiro. Eu falava, manda todos. Porque era um produto que você sabia que não ia parar no estoque. Exato. Então, tipo assim, as outras lojas não iam ter, ia concentrar a venda em mim. E assim foi indo, com vários produtos. Eu via que estava acabando o estoque, ia lá e arrematava tudo. Via que estava acabando o estoque e arrematava tudo. E isso precisa do quê? Espaço. E aí foi onde a gente alugou um galpão lá perto da antiga loja, que era na avenida. E aí na hora que a gente entrou, eu falei, meu, daqui não tem como descer. O faturamento só subiu, velho. É incrível. Todos os meses você olha, você fala, meu, cresceu. Quando não iguala, mas continua sempre aumentando. E quando a gente fala assim, né? A gente fala de jornada, de desafios, né? A gente sabe que são desafios diferentes. E qual, nesses 10 anos aí, 10 anos falou? 13 anos? 11 anos agora. 11 anos. Nesses 11 anos, cara, qual você acha que foi o maior desafio que você teve que enfrentar ali? O maior desafio? Dar o primeiro passo. Começar. Romper essa barreira é surreal. Eu falo muito isso. A gente estava num episódio anterior, a gente estava falando sobre atitude, né? Que quando a gente fala de empreender, é melhor você ter uma atitude que esteja errada do que você não ter, né? O não, é muito fácil escutar isso hoje, mas eu falo para todos que o não você sempre vai ter. Então, tipo, se você não tentar, cara, eu ficava com muito medo na época, porque eu sempre fui criado com a minha mãe. Então, eu ficava com medo, eu falava, meu, se não der certo, como é que vai ser? Eu que pagava as contas. Eu falei, meu, e agora? Tinha muito receio. Eu vim de uma família muito humilde. Eu cresci com a minha mãe e com a minha avó. Então, eu passei muita dificuldade. Eu não queria voltar para lá de jeito nenhum. Não podia errar. Eu já sabia como era lá embaixo. Eu falei, meu, eu tenho que melhorar. Eu tenho que procurar uma vida melhor para minha família, para minha mãe, para minha filha que estava vindo na época. Então, eu tive muito medo, mas foi muito necessário. E essa virada de chave foi exatamente a minha filha. Foi o que me empurrou para frente. Foi o que falou, meu, vai tentar, porque se você ficar aí, você não vai conseguir muita coisa, não. Legal. E falando de família, você tinha alguém na família que era empreendedor, que você puxou? Ninguém? Nunca, nada, ninguém. Minha mãe até hoje, ela trabalha. Ela nem precisa trabalhar mais, mas eu acho que tá no sangue. Ela gosta muito do que ela faz. Não larga por nada. Já falei para ela parar, mas não tem como. Graças a Deus, hoje ela não precisa mais, mas ela não para. Legal. E, cara, como que você vê assim, né? Outro ponto. Quando foi a virada? Hoje você não tem mais porta aberta, né? Só online. Quando, cara, foi que você... quando foi que você começou a vender ali, né? Você falou, pô, vou começar a vender no Mercado Livre. Quando que você teve... foi a virada, né? Que você começou para depois... Hoje é 100% online, mas quando você começou? A gente passou um ano, assim, mais ou menos. A gente não vou lembrar a data correta, mas depois de mais de um ano de loja, a gente começou a comprar... Criou-se um nome já, né? Porque você tá um ano ali, então, tipo assim, o vendedor que ele vende novo, ele tá te vendo, né? Você não é um cara novo que acabou de abrir uma loja e vai vender. Mesmo pagando à vista, às vezes as pessoas... Eu lembro quando eu fazia cadastro, você compra onde? Referência. Tipo, que loja que te vende? Que distribuidor? Que fábrica? Para você entrar nos grandes, eles pedem referência, porque não sabe quem é você, né? Sim. É comum. E eu lembro que eu falava, eu compro em tal distribuidor, eu tenho nota de tal distribuidor, esse importador me fornece. E aí foi abrindo o leque. A gente começou a vender no Mercado Livre, a gente pegou aquela época de envio manual. Então, tipo assim, eu posso falar, eu comi o pão que já amassou ali, velho. Eu sofria com correio na época.
Você trabalha com... Eu lembro que da última vez que eu fui lá, né, tinha um monte de para-choque, capô na frente. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Então, e essa virada também no Mercado Livre te ajudou, né? Porque muito. Correio só ia até... Quando veio o Mercado Envios foi... Eu acho que foi aí que a onda cresceu muito. Porque ajudou... A logística é tudo hoje no Marketplace. Então, o Mercado Livre entendeu que, tipo assim, o Correio chegou a um ponto que o Correio estava atrapalhando eles. Hoje eles trabalham com as contas novas que abrem, mas logo tira o envio e vai para a agência já. Própria. Legal. Agora vamos como se fosse 2 blocos aqui, né? Um falando do início, empreendedorismo, agora falando um pouquinho digital. Você só tá no Mercado Livre hoje? Só no Mercado Livre. Por quê? Cara, graças a Deus, a gente vende muito bem no Mercado Livre. Eu digo em questão... O meu nicho mesmo. O meu nicho, você mais do que ninguém sabe. Auto Parts. Quando você fala de peça de carro, parece que está gravado no cérebro do brasileiro. Mercado Livre. Então, tipo assim, você vai procurar alguma coisa de carro, é instantâneo. Eu sei que existe Shopee, Amazon, outros marketplaces que até tentaram pegar essa parte de Auto Parts do Mercado Livre. Vende? Vende. Eu sei que vende, mas não chega... Eu acho que... eu não sei números, mas eu acredito que não deve chegar a 5% do que o Mercado Livre vende. Vem crescendo. Você não se preocupa de ter algum problema no Mercado Livre, cara? A gente pensando assim, visão empreendedora mesmo. Pô, ou depende 100% do Mercado Livre. Eu já tive problema no Mercado Livre. Minha conta foi hackeada na época. Foi uma época bem... de preocupação mesmo, que estava bem vulnerável, mas aí a gente foi entendendo e viu que não era a plataforma que estava com erro, era as operadoras do telefone. Os caras tiravam o chip, clonava seu número, pedia autenticação, aí trocava a conta, era esquema pesado deles de dentro da operadora. Nessa época eu fiquei com bastante medo, tive receio falei, será que algum dia pode ter algum bloqueio? A gente trabalha 100% certinho. Medo do Mercado Livre parar com isso de alguma forma, eu não tenho, porque eu acredito muito no Marketplace. É uma empresa que a gente não precisa nem comentar. Eu falo, mas é mais provocativo, né? Porque tá com faturamento só em um ali. Sim, sim. Quem sabe que Mercado Livre, a Potencia dificilmente tem algum problema, não, né? Bem difícil. Bem difícil. Maior que estatal que a gente tem aqui no Brasil. Então, é uma empresa... Ela conseguiu romper aquela barreira de antigamente, que era aquele site de rolo. Certeza. Ela limpou toda essa imagem e hoje é um site... se não for o mais, é um dos mais seguros para fazer compra online. O Mercado Livre mudou, né? Antes trabalhava com menor preço, hoje trabalha com a melhor experiência. Exatamente. Né? E legal. E, cara, quantos pacotes eles têm por dia? A gente faz uma média de envio, a gente tem 2 coletas, né? A coleta 2.0, que vai 2 coletas por dia. A gente envia de 150 a 220 volumes por dia. Por dia. Fora a full. Full você atua também? Full, eu já fiz muito full. No começo do full, eu fui um dos pioneiros lá no full. Eles me convidaram, eu trabalhei. Eu acabei saindo do full na época do armazenamento, que eles começaram a cobrar armazenamento. E aí ficou umas peças minha parada lá, não vendia de maneira nenhuma. Aí eu acabei tirando e voltei só pro envio. E deu muito certo, cara. Eu conheço gente que trabalha só com full e conheço gente que é igual a gente lá na loja, que trabalha só com envio. Só com envio. Deu muito certo. Então, tipo assim, eu preferi eu ter o controle do envio, porque eu peguei uma época no full, final de ano principalmente, acho que você já deve saber. É muito difícil você arranjar data. Sim. Então, zerava meu estoque, eu não conseguia repor. Ou eu tirava o anúncio do full e voltava ele para vender normal, para ele subir, tirar ele pausar, né? Que ele pausa sem estoque. Ou eu ficava esperando data. Aí eu já tava com esse armazenamento na cabeça. Eu cheguei a pagar 15 mil reais de armazenamento. Pro Mercado Livre. Aí eu falei, não dá. Vamos tirar, vou sair. Total, 15 mil reais é um aluguel de um galpão meu, pô. Hoje tá quantos galpões tá? 3. 3 galpões. 3. Você lembra qual que eu fui? Não. Eu lembro que você tinha acabado de mudar. Você foi no... Você tinha loja Porongaba. ainda. Você foi tá naquele Eu tava ainda, construindo. Tô naquele também. Naquele também. Legal. Naquele também. E, cara, a gente fala, quando a gente fala agora, falando digital, né, Mercado Livre, eu falo que o Mercado Livre é uma escola. Quem vende no Mercado Livre consegue vender em qualquer marketplace, porque é o mais exigente em relação a cancelamento. A doutrina E a régua é bem alta.
Hoje, quem faz? Você que faz essa gestão dos indicadores? Você tem já uma pessoa que fica responsável? Hoje, como Eu tenho que uma é? equipe, né? Eu tenho uma equipe, é lógico. Você tem que monitorar. Eu olho a reputação todo dia, eu controlo cancelamento, mediação, envio atrasado, que é bem difícil, né? A gente tem uma taxa bem baixa. E as reclamações, que é onde mais pega, né? Que às vezes o cara abre uma reclamação para falar se a lente é transparente. Só para fazer uma pergunta ele abre a reclamação. E aí pega bastante, porque a porcentagem lá é baixa, se eu não me engano, é 1%. 1%. E aí, quando chega próximo ali, eu nunca, frisando, você tocou nessa parte, a gente nunca caiu pro amarelo. Nunca a reputação. Nunca. Nenhum momento. Pra quem vive no Mercado Livre sabe que a partir da hora que cai ali, você nunca viveu isso, mas quando cai as vendas, ela cai junto. Né? Eu conheço muita gente que, se você faz 100 envios por dia, você vai fazer 20, 25 no máximo. Sim. Quando cai. E, cara, cadastro de produto, né? A gente sabe que o online são 2 pontos ali, né? Um é o título, que vai fazer achar, obviamente tem publicidade, tem outras coisas, né? Mas o título é o que vai fazer achar o anúncio. E o que vai fazer vender é foto, né? Hoje, como que você trabalha essa parte de cadastro? Porque, imagina, tirar foto de um... É diferente você tirar foto de um celular para vender, uma caneta, e você tirar foto de um para-choque, né? A gente sofre quando é uma peça nova no mercado. Se é uma peça antiga já, muito provavelmente você vai conseguir achar no Google, trabalhar a foto dela. Já pega a foto que já tem. Agora, quando é uma peça nova no mercado, que é um lançamento, a gente tem que tirar foto manual, fazer fundo, trabalhar com ela certinho, porque a foto manda muito no anúncio. Manda muito. Muito. E hoje você tem quantas contas? Eu tenho 2 contas. 2 contas. Legal. E, cara, pensando ali você falando de 200 pedidos que você tem por dia, qualquer atraso impacta, né? O Mercado Livre agora soltou a última lá, que já tem mais um tempinho, que quem tiver abaixo de 97 não vai ter o selo com maior exposição, vai perder a exposição. Isso daí você acha que qual que é a parte mais difícil de conseguir estar dentro das métricas? Envio, cancelamento, o envio, além de ter os 7% ali, tem esses que você pode atrasar 3% para ter a tagzinha de entrega amanhã, né? Na verdade, a gente mata 12 leões por dia. É uma luta todo dia. Se você não correr atrás, a gente faz, vamos chutar aí, vai na média, 180, 200 envios. Desses 200 envios, às vezes você não tem ali todos. Então é onde você tem que entrar com a sua correria para você continuar. Porque isso daí é o que vai demandar o site. Você mais do que ninguém, você entende disso. Quanto mais você fornece, quanto mais você demonstra, isso é uma forma do Mercado Livre entender que você está cumprindo, que você é um bom parceiro. Se você está cumprindo todas as métricas ali, o algoritmo vai trabalhar para te mandar mais venda. É isso, muita gente não sabe, mas eu já vou falar. Se você cumprir tudo, se a sua tela, a sua página inicial tiver tudo verde ali, resposta, prazo de resposta, se a resposta for muito rápida, seus envios for dentro do prazo dos 97 lá, o meu é 99, 100, então... É fundamental, porque hoje cai a exposição também, né? Exatamente. Então, você é o tipo do cara que no final de semana tá com o celular, responde pergunta, não para. 24 horas. 2 celulares, 24 horas, de domingo a domingo. Inclusive, se minha esposa estiver vendo, ela vai até dar risada, porque eu tô no restaurante, no trânsito, eu tô com o celular na mão e tô respondendo. A gente tem ferramentas que respondem, que tem resposta automática, mas nada melhor do que você responder. Sim. E para quem é casado com empreendedor, ela trabalha comigo, ela sabe como é. Em casa é a mesma coisa, ela fala, larga o celular, chama meu celular de Antônio, não sei porquê, ela apelidou de Antônio, larga o Antônio. Mas não dá, não para, né, cara? Empreendedorismo é isso daí, tá? A gente foi viajar esses dias, a gente foi pro Nordeste, cara, na mesa do quiosque, na areia da praia, em qualquer lugar. Isso que você já tem equipe né? A gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa também. Agradecer a todos os colaboradores lá, um por um. Não vou conseguir falar o nome de todos aqui, mas muito obrigado, porque sem eles a gente também... Sem eles você não vai para lugar nenhum. Sozinho você não consegue caminhar, você não consegue crescer. Então, hoje, a gente sabe que o material humano tá bem escasso. É bem difícil você achar pessoas que queiram realmente fazer um trabalho sério, que estejam comprometidos com a empresa. E aí a empresa também precisa passar isso para os funcionários, né? Que se precisar, a gente ajuda. Então,
Mas a questão do empreendedor, do empresário, cara, eu não consigo desconectar de maneira nenhuma. Viajando, em qualquer lugar, eu não consigo desconectar. Eu fico pensando no que vai chegar, o que tem muito em estoque, o que eu preciso eliminar, o que eu sei que vai faltar, o que eu preciso acelerar na fábrica. Inclusive tem um cara que ficou mandando mensagem aqui pra mim e falou: se você não falar meu nome, eu te mato. Que é um dos meus principais fornecedores, o Odair, ele tá lá na feira na Automec agora. Só não pode falar o nome da empresa, porque senão você vai fazer concorrência. Fazer um merchan pra ele, mas um abraço aí, porque ele é um cara que também foi fundamental na minha história, cara. Ele me ajudou bastante, muito, 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 muito. Legal. E hoje você tem uma rotina de cadastrar produtos novos? Como que funciona essa dinâmica de produto? Variedade. Rodrigo, aqui acho que a gente dá para falar a verdade, né? Como eu disse, hoje, graças a Deus, os distribuidores, os importadores, os donos de fábrica me ligam pedindo, pelo amor de Deus, para me fazer cadastro novo. Cara, eu não vou mentir, eu não faço. Não faz. É muito raro. Porque a minha demanda, graças a Deus, é muito alta. A gente vende muito. Então, tipo assim, eu chego a falar com os donos, tipo assim, eles têm muita coisa nova chegando, coisa boa, mas que eu sei que se eu cadastrar eu vou vender. Só que eu não tô conseguindo mais tempo para poder enviar. E aí cai naquela questão do Mercado Livre. Se você não obedecer, se você não estiver dentro da métrica, você vai parar de vender, vai afundar. Então, tipo assim, eu criei uma curva A, que é o que a gente vende. A minha vida parece um déjà vu. Eu acordo, tá todas as mesmas vendas no outro dia de novo. É incrível. Você fala, que bom, né? Tudo isso daqui de novo. É inacreditável. Você fala, virou um ciclo vicioso. E pra mim, graças a Deus, tá muito bom. E hoje, qual que é o carro que você tem mais venda ali de carro? Eu tenho que mandar um abraço pro pessoal do New Civic aí, rapaz. Eu acho que eu sou famoso nesses grupos aí. Todo mundo me chama. A gente tem... Dá umas dicas aí, pessoal. Aí. A gente tem uns grupos de carro no Facebook, em Instagram, como que a gente chama? WhatsApp? No WhatsApp, que tem um comunidade. Cara, você tá maluco. Cara me marcando toda hora, compra com ele, comprei, e manda foto, ó como ficou. Aí já era, aí vira uma cadeia. E New Civic é o campeão. É um carro que, cara, é inacreditável. Vende muito, muito. Eu cheguei a fazer, eu vou abrir aqui, eu cheguei a fazer uma compra, para falar isso até surreal. A gente começou com 2 pares de farol emprestado. Eu fiz uma compra numa fábrica com esse vendedor que eu te falei, de R$1.200.000 de grade de New Civic. Grade. A grade é uma grade esportiva ou grade quando bate? Tipo... Grade de reposição. Reposição. São 2 grades, né? A grade do Civic 09, porque o pessoal transforma o Civic 0708, ele tem uma outra frente. E aí eles transformam para um 0911, que é um carro mais bonito. E a outra grade do Civic é a do 2012 14, que transforma para o 1516, que é uma grade um pouco mais bonita também. E, graças a Deus, Honda vende muito. Então, tipo assim, às vezes o cara nem bate, mas quando ele bate, ele já troca pra colocar a mais bonita. Nova. Mas eu acredito que uns 40% troca por questão de design. Por ser mais bonito mesmo, por deixar o carro mais bonito. E a gente fala, você tem produto de sonho de consumo, tipo... É diferente trabalhar com peça de reposição, que né, você tem que torcer pro cara bater o carro para você conseguir vender. E tem aquele, sei lá, multimídia. O cara quer colocar um multimídia. Você trabalha com peça de sonho de consumo ou só mais essa parte de reposição? Essa parte de sonho de consumo cai um pouco em cima dessas transformações que tem. Não tem só de Civic, tá? Tem de vários carros, estilo HB20, Hilux. Hoje o cara consegue transformar uma frente de uma Hilux antiga num carro 2024. Tem que trocar a frente inteira, mas consegue. Consegue, mas, qual que é a diferença do valor de um carro antigo para um moderno? Então, tipo assim, o cara gasta ali R$15.000, mas ele muda o carro dele, ele vem pro carro dele no ano, deixa mais moderno 10, 15 anos. Transforma o carro. Transforma o carro, a diferença é absurda. E você tem, tipo, um kit pronto para transformar um carro? Tem. Daí o cara compra o kit. Tem. Acabei de receber aqui, ó, só para você ter uma ideia... do kit da Hilux. E o cara compra o kit e transforma o carro. Completo.
Vou aumentar o brilho aqui pra você ver. Isso é um kit de Hilux. Tudo. Farol, Tudo, para-choque, tudo. Pô, pode falar o preço? Pode. Pô, o cara, ele paga 12 pau e meio pra transformar o carro. Paga. Paga, porque deixa mais... For pagar em diferença de veículo de carro na rua, vai gastar 200 mil reais, pô. Sim. Muito diferente. Eu pergunto isso porque eu tenho um cliente, cara, que ele trabalha com autopartes de pesado, né? E eu falo pra ele porque tem o lance da promoção. O Mercado Livre ele dá uma exposição maior quando você coloca promoção. Eu falo pra ele, pô, você colocar a promoção num para-choque, no caso de não para transformar um carro, né? Mas para você conseguir colocar um para-choque, você não vai conseguir mover o ponteiro ali. É diferente, pô, o cara quer comprar um celular e tá com 5% de desconto, vai impulsionar a venda, né? O cara quer comprar um relógio, dá 5%, 10% de desconto, vai impulsionar a venda. O para-choque não, o cara não vai, tá mais barato, vou comprar um aqui e deixar aqui guardado para quando eu bater o carro, né? É peça de reposição mesmo. Peça de reposição mesmo. E você trabalha com central de promoção, você trabalha, não? É essencial essa parte. Se você não tiver... Mesmo sendo de reposição ali. Faz parte de algoritmo isso daí, para quem não sabe também. Mais uma dica aí. Se você tá no Mercado Livre e não tá mexendo com isso daí, tanto com campanha também, com ads, influencia demais. Influencia muito, 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 muito. A gente fala que são braços que você vai abrindo na sua conta, que você vai destravando mais. Quanto mais relacionamento você tem dentro da sua conta, mais você... Mais vai performar. Exatamente. Não tem como. Legal. E estoque encalhado, cara? Quando a gente fala de auto parts, cara, eu imagino que quantos SKU você tem hoje? Cara, a gente tem média de 12 mil anúncios. 12 mil anúncios. 12 mil. Você tem muito anúncio repetido, tá? Repetido. E a parte de... A gente fazia naquela época, né? O Mercado Livre é um aprendizado. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria 12 mil anúncios nunca. Mas teve a época que falava muito que vendia mais quem tinha mais anúncio. E hoje mudou um pouco, né? Hoje são os anúncios mais otimizados. Cara, aquela época no começo, lá atrás, quando a gente pegava um anúncio pra fazer, a gente criava 10, 20 anúncios. Era surreal. Tipo assim, a gente tentava achar o algoritmo de alguma forma, sabe? A gente ficava estudando. Com título diferente. A gente usava a ferramenta pra perguntar, tipo, de que jeito que aquelas pessoas procuram aquela peça. Se escreve, às vezes, EcoSport, eu nunca vou esquecer disso. As pessoas escreviam mais errado no Mercado Livre do que certo. Aí então, você tinha um anúncio escrito errado. Você fazia o título certo, não vendia. Você escrevia errado, vendia. Então, tipo assim, só quem tá dentro mesmo pra entender o dia a dia que você fala, você pega os pontinhos nos mínimos detalhes, sabe? E o que me ajudou muito no começo foi as imensas reuniões que eu fui dentro do Mercado Livre. Cara, pra quem tá começando, existe até hoje, né? É muito importante você absorver cada conteúdo, você dá palestra lá. Cada conteúdo de cada pessoa que tá em cima daquele palco. Cada um vai falar alguma coisa que você com certeza vai conseguir absorver pro seu bem. E Auto Parts, cara, ele, durante muito tempo, ele teve mais de 50% das vendas do Mercado Livre Auto Parts. Agora caiu um pouquinho, que eles estão... até eles esforçaram para não depender tanto, né, de Auto Parts. Então, é uma categoria que eu tenho certeza que é uma das categorias mais difíceis de vender no Mercado Livre. Quando a gente fala de Auto Parts, ferramentas... Né? Concorrência é muito comum, porque todo mundo, né? Pô, se é o que mais vende, né? A gente fala também, quando a gente fala de empreendedorismo, daí a gente entra no Mercado Livre, que eles falam de beta contínuo, a gente tem que falar muito de resiliência também, né, cara? Então, e muda muita coisa que afeta diretamente a relevância dos anúncios. Quando entrou a questão de compatibilidade, ali, você mudou tudo para compatibilidade, você tem até hoje, está faltando. Foi uma força-tarefa, né? A gente vai se adaptando, vem a missão, a gente tem que cumprir, cara. Se você não fizer, infelizmente, você vê que é um mal necessário. Tipo assim, uma pessoa leiga, a pandemia veio para isso. Foi um marco ali também, a pandemia. Porque ainda tem muito para crescer no marketplace em geral, não só o Mercado Livre. Mas a pandemia forçou quem não comprava
na internet. Quebrou esse paradigma, o cara teve que comprar. Teve que comprar, foi obrigado a comprar. Então, tipo assim, vou dar um voto de confiança, vou comprar. Se não chegar, não compro mais. Viu que chegou, viu que funcionou. Meu, o pico de venda ali, a minha venda na época, eu acho que quase dobrou. A gente falava que a pandemia, era uma Black Friday por dia que tinha, né? Impressionante quanto surreal. Então, tipo assim, aí o pessoal perdeu o medo e manteve a régua e foi subindo, graças a Deus. Então, tipo assim, foi um mal que veio pro bem. Muita gente, né? Deus me livre falar isso, mas muita gente ficou bastante rica, virou milionário nessa época. Teve muita gente que quebrou. Mas e tem muita gente que ganhou muito dinheiro. Não. Legal, cara. E pensando agora pra gente chegar já na reta final, pensando pra quem vai estar começando agora, cara, o que você daria que fosse, tipo assim, uma dica de ouro pra quem fosse começar? Dica de ouro? Cara, o fundamental, né? Não tenha medo. Vai com medo mesmo? Vai de qualquer forma, porque Deus tá no caminho. Se você fizer tudo certo, é praticamente impossível não dar certo. Pode ser que no começo seja difícil, amargo, vão falar bastante não, vai ter bastante porta fechada, mas não desiste, porque o não você já tem, você só tem que correr atrás do sim todo dia. Muito bom. Isso aí. É isso aí. O papo poderia ficar aí tranquilamente mais 1 ou 2 horas. No estúdio a gente tem que entregar logo mais. Thiago, super obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. Quem curtiu aí, não esquece de dar o like no vídeo, compartilhar com quem estiver empreendendo. É isso aí, muito obrigado. Acompanha que logo mais tem mais.